Gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Ana Beatriz Ginaldi, sou da Gestão do Conhecimento da ECEP, e a gente vai falar hoje sobre o fichário de anotações, ou sistemas de ensino e livros didáticos, mas eu gostaria de orar antes de começar. Pode ser? Bom. Pai amado, louvado seja teu nome por essa tarde, Senhor. Deus, tu sabe o desejo do meu coração que eu tenho de compartilhar com meus irmãos, Senhor, a riqueza deste método de ensino que usa o fichário de anotações, Senhor. Realmente ele foi transformador na minha vida, Senhor. Por isso eu quero estar compartilhando aqui com meus irmãos. Senhor, eu sei que as minhas palavras não podem convencer ninguém, mas o teu Espírito Santo pode trabalhar no coração de cada um e abrir a mente, a visão do coração, para entender aquilo que eu falar e vier do teu trono, Senhor. Aquilo que não é, Senhor, esquece, porque nada da carne, nada que é meu, Senhor, deve prevalecer aqui agora, mas que a tua vontade, a sabedoria que vem do alto, o conhecimento que só se encontra em ti, Senhor, seja aquilo que fique no coração de cada um, Pai. Eu não quero me apegar à forma, Senhor, eu quero me apegar à essência, Pai. Eu não quero falar de um instrumento físico, mas eu quero falar de um método que tem sido usado por muitos anos e que tem dado resultado, Pai. Me dá graça, Senhor, e sabedoria para fazer isso como serva tua aqui, me coloco nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa ideia do fichário de anotações surgiu porque o ano passado dei uma palestra sobre o mesmo tema. Alguém aqui estava na minha palestra ano passado? Só você. Ana Elia, tudo bem? Foi muito polêmico. Por causa daquela polêmica. E a sala estava lotada. Era uma sala no Mackenzie de 60 pessoas. Tinha gente fazendo fila querendo entrar, porque todo mundo estava com muita dúvida. Eu acho que até aquela polêmica foi tão grande que esse ano esvaziou, não teve tanto interesse assim, não. Me colocaram numa sala de 100 pessoas e nem encheu a sala, porque é muito polêmico falar desse assunto, muito polêmico. Então, mas que Deus me dê graça de falar, porque o meu objetivo é realmente compartilhar uma experiência de vida com vocês, alguma coisa que é viva para mim. Não estamos aqui para falar de um elemento físico somente, também físico, mas principalmente um método de ensino. Então, como eu acabei de dizer, o meu objetivo é oferecer para vocês argumentos que levem a entender a razão pelo qual nós usamos o fichário de anotações. Vocês perceberam, quem está na ECEP há mais de 5 anos? Vocês se lembram que antes a gente falava caderno de anotações? Se lembram disso? Então, eu vou explicar o que aconteceu. Quando a Educação Princípios veio para o Brasil e os pioneiros começaram a fazer as traduções, em inglês é notebook. E notebook foi traduzido como caderno. Acontece que notebook, para a cultura americana, é aquele... Sabe as folhas do fichário que você compra e elas vêm com uma colinha e você vai destacando conforme você vai usando? Aquilo é o notebook. Então, quando começaram a traduzir o material e entender o propósito do fichário de anotações, foi traduzido caderno de anotações. Então, por causa disso, muitas escolas, né, que nós já temos 21 anos de ECEP, iam comprando os cadernos e não entendendo. Muitas vezes eu ia nas escolas ou ouvia dos meus próprios professores, quando estava à frente do Centro Renovo de Educação, eu ouvia eles falando assim, mas isso é coisa de americano mesmo, só podia ser. Então, não havia um entendimento correto do que era. Inclusive, todo mundo achava que era caderno, como todo quanto é escola, e não entendia. Então, inclusive, no livro que nós acabamos de lançar, que eu recomendo que vocês todos adquiram, porque está um preço muito bom agora, no workshop de R$15, vou falar bastante dele aqui, a gente mudou a terminologia para fichário de anotações. Gente, o que eu costumo dizer o fichário de anotações é nadar contra a maré.
é realmente uma figura que eu amo usar. Quem já me viu falar, eu sempre uso essa figura, nadar contra a maré. Quer dizer, eu falo sempre do fenômeno do Apiracema, que é aquele fenômeno que muitos peixes têm que subir ao contrário da correnteza para então desovar. E um dos fenômenos que mais me impressiona é o do salmão, que ele vai subindo a correnteza, quando chega lá em cima, que ele já pensa que já cumpriu a missão dele, tem lá um urso com a boca bem aberta, esperando para engolir ele. Então, assim, implantar o fichário de anotações, acabamos de conversar com a Sheila ali, não é fácil. Porque a nossa cultura está submersa em alguns ismos, em algumas filosofias, que levam a gente a querer sempre o caminho mais fácil. E o que eu quero falar hoje para vocês aqui, que fichário de anotações é um método. Não é apenas uma ferramenta, é um método. E como método a gente precisa entender. Porque se nós somos um grupo de escolas que temos uma filosofia cristã, então, por que nós ensinamos filosofia cristã? Como nós ensinamos? Uma metodologia. O como faz muita diferença. E o que ensinamos no currículo cristão? Então, essas três áreas da educação, da abordagem educacional por princípios, elas têm importâncias iguais. E o como a gente faz, o método, ele é muito importante, e ele nunca é neutro. Ele sempre é revelador de uma filosofia. A gente está vivendo um tempo, eu estava pesquisando sobre isso, e até aqui no workshop mesmo, nessas conversas, até com a doutora Viviane, a gente falando das filosofias que estão muito... que são as filosofias atuais, né? O individualismo, que é tudo eu tenho que ser feliz, o meu prazer tem que ser agora, né? O imediatismo é hoje, eu não quero saber do futuro, tudo que eu quero para hoje, eu não quero esperar, não quero construir, eu não quero plantar para colher, eu quero plantar e colher no mesmo dia. Não quero ficar esperando, tendo que regar, eu quero que seja logo. O secularismo, que é o movimento que tira Deus de tudo, tudo. E o relativismo, que a doutora Viviane falou bastante hoje. Já tinha lido bastante sobre isso antes de estar aqui com vocês, e não tem mais certo e errado, não tem mais absoluto. E todas essas coisas, vocês podem pensar assim, o que isso tem a ver com o método? Tem muito a ver. Porque o método que a gente ensina, ele é influenciado por todas essas filosofias. Então, vamos fazer uma coisa bem bonita, bem ilustrada para chamar a atenção das crianças, mas é vazia na essência, é vazia no que ela transmite. Vamos fazer uma coisa que seja pai gosta, está tudo lá no livro, pai gosta disso. Vamos fazer Então começa o mercado oferecer e construir materiais que vão de encontro a cair na graça das famílias. E nisso vai se perdendo a essência do método cristão de ensino. O método deixa de ser importante. Então, eu queria falar hoje para vocês que quem já ouviu a frase "o fichário de anotações é a espinha dorsal do método"? Poucas mãozinhas, mas algumas já ouviram. Então, é a espinha dorsal, é o método. Aqui, no livro, na página, quando a gente vai falar de metodologia, na página 91, vocês podem depois anotar para ver. O método fichário é componente essencial na AEP. Os alunos registram seu aprendizado e sua produtividade tomando domínio do assunto que estudam. A pesquisa 4 passos, todo mundo já ouviu falar? Sim? Ela é registrada no fichário de anotações. Então, ela é a espinha dorsal. O método, o fichário, é a espinha dorsal do método. Vamos trabalhar um pouco fundamentando essa afirmação que eu estou fazendo. Vamos fundamentar biblicamente. A palavra de Deus é muito clara. Eu não quero gastar tempo com isso, porque vocês sabem
a importância de registrar, de escrever tudo que a gente vai aprendendo. Por quê? Porque desta forma, uma série de habilidades e competências são geradas em nós na hora que nós estamos expressando através da escrita nossos pensamentos, nossas descobertas, o conhecimento que temos adquirido. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Se terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor. Que está se referindo ao que esse texto? A palavra, né? Vamos registrar, é assim que a palavra chegou até nós até hoje. Aconteceu que alguém tem registrado isso através dos tempos. Então, escrever, registrar. Aí você pode dizer, mas hoje em dia todo mundo registra nas mídias, né? Desculpa, no telefone, no iPad, no computador. Nós vamos chegar lá, mas tem um caminho para percorrer antes de chegar lá. E nós estamos lidando com crianças. E as habilidades que nós vamos desenvolver através da escrita não será possível alcançarmos se nós não forçarmos mesmo a voltar àquela crença de que é importante escrever à mão, é importante ter o caderno, ter os registros. Não dá desde pequenininho para as crianças já escrever no iPad, já escrever no telefone, essa coisa toda, porque as habilidades que nós vamos desenvolver através desse processo são inúmeras, a gente vai falar um pouco delas aqui. Outro texto que fala sobre isso é: será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levar-te-ás umas pedras grandes e cairás, e, havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei. Quem lembra de onde é essa passagem? De que momento é esse? Alguém lembra? Que momento é esse? Sim. Então, nós precisamos, já é alguma coisa muito antiga, eu não quero gastar tempo com isso, porque ninguém aqui, não preciso provar para ninguém a importância da escrita e tudo que nós temos até hoje, porque alguém escreveu, alguém foi detalhista, foi minucioso e contou história, e relatou fatos, e relatou eventos. Não preciso gastar tempo com isso. Escreve a visão. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível para que possa ler quem passa correndo. Então, a questão da escrita. Eu quero primeiro trabalhar isso para depois chegar em vocês o porquê do fichário especificamente, não outro instrumento qualquer. Fazendo uma pesquisa na internet, e em livros, em artigos científicos, eu fiz um resumo para vocês de tudo que a escrita traz como benefício. Ela auxilia a nossa memória, preserva a nossa cultura. Vocês concordam? Que se a gente não tiver alguém que registre, a cultura cristã já nem existiria mais hoje. Ela indica um bom raciocínio, ela traz o domínio dos temas estudados, ela articula ideias, organiza as ideias, ela desenvolve uma capacidade de compreensão. A escrita revela um poder de comunicação, de articular argumentos, ajuda a lidar com os sentimentos, porque às vezes a gente pede para as crianças escreverem aquilo que eles estão passando, que eles estão sentindo. Ajuda na compreensão dos textos e é uma forma de multiplicar ideias e conhecimentos. Tudo isso que eu estou lendo para vocês, eu coletei em artigos seculares, não foi em textos cristãos, mas apenas porque eu estou trabalhando a questão do escrever antes de entrar especificamente de por que escrever no fichário. Tá? E escrever à mão, a caligrafia, essa pesquisa interessante, no final da apresentação vai ter lá o link de onde eu pesquisei, e depois isso vai para o site da ESEP. Então, vocês vão ter, não precisa anotar. A escrever à mão, essa pesquisa é muito interessante. As crianças que escreveram à mão, elas têm um desempenho acadêmico superior àquelas que não tiveram chance de escrever. Então, tudo isso para mostrar para a gente a importância da escrita. Mas vamos entender o que quer dizer,
né, escrever, como a gente é uma escola de educação princípio, nós somos escolas aqui, primeiro a gente define os termos, né? A gente fundamenta na palavra e a gente define os termos como forma de tomar domínio, conhecimento sobre o que a gente está estudando. Expressar formando letras e palavras em papel ou pedra, como escrever uma escritura. Os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Então, essa é a definição do Webster. Agora, eu queria falar com vocês sobre o método do fichário e a definição. O método do fichário é componente essencial na AEP. Os alunos registram seu aprendizado e produtividade, tomando domínio do assunto que estudam. Nele é registrado os 4 passos do aprendizado. Auxilia pais e professores na supervisão do progresso do aluno e demonstra visualmente o desenvolvimento do caráter, a diligência, a cosmovisão, um errinho aqui, e a responsabilidade do aluno. Olha quanta coisa eu estou afirmando para vocês que pode ser desenvolvida através do fichário. Aí você vai perguntar para mim, tem alguma coisa estranha aí. Você está querendo me dizer que só porque eu vou usar uma ferramenta física, né, o fichário, eu vou desenvolver tudo isso? Então, eu vou falar para você que sim, e a gente vai trabalhar aqui juntos um pouco mais sobre cada uma dessas afirmações. Quando a gente começar a trabalhar os 7 princípios aplicados ao fichário. Porque depois, como um fechamento, eu queria trabalhar com vocês a questão da relação do fichário e do sistema de ensino ou livro didático. Então, primeiro eu estou construindo com vocês. Então, vamos lá. Quando a gente quer tomar domínio de um assunto, o que a gente faz? A gente faz uma linha do tempo do assunto. Eu fiz com vocês, mostrei para vocês por que hoje a gente chama fichário. A gente define os termos. Então, nós definimos que no fichário a gente escreve, a gente registra o nosso aprendizado, a história da nossa vida, os nossos sentimentos. E a gente também falou de uma série de competências e habilidades que são desenvolvidas através da escrita. Aí, depois eu fundamentei biblicamente, certo? E agora nós vamos aplicar os princípios a esse tema. Eu gosto muito dessa frase. Vocês já ouviram falar dos Red Books, que são os livros escritos lá, que são publicados pela Face? Alguém aqui já ouviu falar? Que é a origem de toda a nossa metodologia, estão nesses livros. Infelizmente, uma pessoa me pediu emprestado e não me devolveu o que eu queria mostrar para vocês. Quem escreveu esse artigo é a doutora Katharine Deng, e ela afirma o seguinte: uma ferramenta física, certo? Concreta, aplicada como um meio para um fim espiritual. E é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Porque qual é essa relação? Mas, Ana Beatriz, eu não consigo enxergar a relação do fichário como instrumento espiritual. E não consigo ver porque não a relação disso. Então, gente, eu quero falar para vocês, nós não estamos falando apenas de um instrumento físico, embora aqui ela está falando, uma ferramenta física, real, concreta, não é abstrata, aplicado como um meio para um fim espiritual. Por quê? Como é que um fichário pode ser usado de tal forma a alcançar um fim espiritual? Com certeza, muitos de vocês estão pensando isso. Porque é uma relação que nós não temos uma cultura de entender. Porque uma coisa tão trabalhosa quanto é você registrar, você pesquisar, pode ter algum objetivo espiritual na nossa vida. E a gente vai entender melhor isso quando a gente começar a trabalhar os princípios. Então, vamos começar a trabalhar cada princípio aplicado a este método do fichário. Vocês sabem que toda vez que a gente vai ensinar qualquer assunto, nós primeiro precisamos fazer uma pesquisa 4 passos. E nessa pesquisa, parte dessa pesquisa, no passo raciocinar, nós vamos identificar que princípios nós aplicamos àquele tema. E aplicando os princípios à ferramenta, ao fichário de anotações, como espinha dorsal do método,
nós vamos começar a entender o valor e como ele pode ser usado como uma ferramenta de formar caráter e trabalhar espiritualmente na vida do nosso aluno. Individualidade. Através dele o fichário. O aluno exercita sua integridade, trabalho e responsabilidade. Será que alguém aqui pensou como é que um fichário pode ser usado para trabalhar tanta coisa boa na vida do meu aluno? Mas, gente, eu ouço, vão lá no site da ESEP, na biblioteca online, tem um artigo lá que eu escrevi sobre fichário, e também tem uma pesquisa bem interessante que Rubens Cartacho fez pelas escolas que a gente anda por aí, e ele colocou lá as perguntas que a gente faz, que ele ouve das pessoas quando ele está falando de fichário. É muito interessante. Até tenho vontade de ler uma ou outra aqui para vocês, só para ilustrar. Por que é tão importante falar disso? Porque a gente está há 21 anos e sente que, como a ESEP, de alguma maneira, nós falhamos como liderança, porque a gente percebe que a maior parte das escolas não usam o fichário ainda. Usam cadernos, usam outros materiais, mas não usam o fichário. E a gente sente, será onde é que nós falhamos, né? As perguntas que chegam a nós são muitas, são inúmeras, porque a maior parte diz, é muito difícil. Meus alunos não têm disciplina. Eles não arquivam as coisas no lugar certo. Colocam a matemática na ciência, a ciência no português, e aí por diante os pais reclamam. Fora que eles têm que, às vezes, caem estraga os furinhos, então ele tem que refazer, e é uma choradeira para refazer. Todas essas questões que realmente acontecem, elas estão trabalhando o fichário do aluno. Elas estão trabalhando, aliás, o caráter do aluno. Responsabilidade de levar e de trazer. Responsabilidade de arquivar no lugar certo. Responsabilidade de você levou para casa e depois você tem que trazer e arquivar. Trabalho. Dá muito trabalho. E trabalho está relacionado a caráter. Nós já vamos ver agorinha mesmo. Mas olha as perguntas, gente. Olha as perguntas que aparecem aí quando a gente vai. Os alunos perdem muito tempo escrevendo, fazendo seus próprios desenhos e registro. Isso não atrasa o meu conteúdo. Essa pergunta a professora fez numa das apresentações, porque tem que gastar tempo depois arquivando, depois que a criança faz a pesquisa. E também porque a pesquisa 4 passos ela é inteira feita no fichário. E por que ela é inteira feita no fichário? Porque nós estamos querendo, a pesquisa, gente, é o nosso método. Eu não posso falar de fichário sem falar de método, sem falar de pesquisa. A pesquisa, ela é o nosso método. E pesquisar não é em uma fonte só. Porque se fosse uma fonte só, não seria a palavra pesquisar. Eu não vou me alongar nisso, porque tem outras palestras sobre o método ou 4 passos. A Rosalice vai falar e outros preletores vão falar sobre os 4 passos. Então, mas eu tenho que, pelo menos, mencionar, porque tudo isso acontece no fichário, o registro do aprendizado. E como é que você toma domínio de um assunto? Indo numa fonte, indo em outra, lendo, definindo palavra, fazendo uma linha do tempo, definindo a palavra-chave do versículo, definindo a palavra-chave do tema. É rios, é mapa, é corpo humano, é sistema de medida. Eu estou indo no dicionário, eu estou registrando. E não somente a definição do dicionário, mas a definição do aluno. Porque, através dessa definição, quando você tem que encontrar sinônimos para dizer a mesma coisa que você acabou de ler no dicionário, é todo um processo reflexivo que está acontecendo. Você realmente toma domínio de um assunto quando você gasta tempo com ele. E não é gastar tempo com ele, lê isso aqui, memoriza e responde essas perguntas. É de uma maneira prazerosa, é de uma maneira em que você desperta a curiosidade, é de uma maneira em que você levanta, por exemplo, um questionamento, chega na sua sala e faz um questionamento. Quando foi que começou essa dívida externa no Brasil? Quando foi? Há muito tempo atrás, lá, quando o Brasil, a Inglaterra começou a implantar as ferrovias no Brasil. Foi a primeira dívida. Então, perguntas que despertem a curiosidade dos seus alunos.
Então, a investigação não tem que ser uma coisa chata, cansativa, tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que ser uma coisa que o seu aluno, ele consegue perceber que ele começou sem saber nada e ele saiu sabendo tudo sobre o assunto. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês depois. Minha filha já tem 27 anos, mas ela fez uma seleçãozinha dos fichários dela, né? Ela é pedagoga também, e ela fez uma seleçãozinha, e uma seleção que ela fez para botar no fichário dela foi uma pesquisa de aracnídeos. Ela nunca mais esqueceu nada, tudo que ela sabe sobre aranha. Muito bonitinho, não sei que série que estava, depois vocês leem aqui se vocês quiserem, mas é uma coisa tão bacana que você toma domínio do conhecimento pela pesquisa que você faz. Não vem um conhecimento pronto que te empurra um goela abaixo. Olha isso aqui, é isso. Não, você vai elaborando esse aprendizado, elaborando esse conhecimento, porque você foi numa fonte, você foi no Webster, você foi na Bíblia, você pensou num princípio. Todo esse processo vai fazendo com que você entenda que esse conhecimento é seu, nunca mais ninguém te tira. Porque você elaborou ele de tanta forma, você gastou tempo. Vamos continuar aqui, porque quando eu começo a falar, me entusiasmo, e aí saio aqui do meu roteiro. Autogoverno. Como é que um fichário pode desenvolver o autogoverno? Olha, esse eu acho que vocês estão achando fácil, não estão? Será que o fichário desenvolve um autogoverno? Como será? Está muito difícil de fazer a relação ou não? O que vocês acham? Estão muito quietinhos, hein? Acho que é o sono depois do almoço. A disciplina que este método exige só acontecerá depois que o aluno desejar internamente e voluntariamente tomar domínio do conhecimento. Exigirá do aluno reler, refazer, prestar atenção e corrigir. Aqui entra um outro desafio do fichário e um outro benefício. Então, o aluno fez a pesquisa dele junto com o professor em sala de aula, e vamos supor que foi sobre os aracnídeos. E aí, o que acontece? Depois, a professora vai fazer a correção. Aí a professora faz a correção e tem vários erros. E a gente tem como regra, muitas das nossas escolas, quando o aluno tem mais de determinados erros, o que acontece? Você vai refazer. Porque você não quer que seu fichário fique feio, cheio de correção do professor, e o aluno vai refazer. Então, se isso for muito bem trabalhado com o aluno, ele não vai dizer, não quero copiar. Ele vai ter prazer de refazer, porque ele quer, depois, no final do ano, mostrar aquele fichário lindo. Como está aqui, essas pesquisas estão lindas. Trouxe mais 2 fichários para vocês olharem também. Infelizmente, nenhum dos meus alunos me dão os fichários para eu levar por aí. Eles amam tanto o fichário deles que eles não querem dar, eles querem guardar para o resto da vida. Eu tive uma aluninha que agora é professora, está estudando lá em Recife. Aí eu mandei no Face para ela, agora que você já cresceu, você me dá seu fichário? Ela, não. Porque quando eu fiz o trabalho de literatura com ela fez um fichário lindo. Eu falei, me dá seu fichário para eu guardar e mostrar. Ela, não, professora, não dou, não. E é interessante que essa coisa do refazer, que muita gente reclama, né? Tem que fazer de novo, a redação está cheia de correções, né? Mas, assim, gente, eu fico impressionada que os meus alunos, que eu já trabalhei bastante, acho que pelo menos uns 2 anos, com muitas crianças em situação de risco, com fichário, eles amam o fichário. É o tesouro deles. No final do ano, quando tem aquela cerimônia de mostrar os fichários, e assim a gente faz uma cerimônia dos fichários, por exemplo, as mães sociais vêm, né? Quando são casas que têm pai social, vêm também. Eles estão tão orgulhosos de poder mostrar aquela produção deles, a história do que eles aprenderam durante todo aquele ano. Eles estão tão orgulhosos. E, olha, gente, sinceramente, essas histórias que eu escuto, como eu vejo aqui, várias perguntas. Mas pode machucar a mão das crianças com argola. Elas rasgam. Isso, para mim, gente, é tudo uma questão de você quebrar um paradigma e mudar um hábito. Porque se as crianças, que nem pais na casa têm, gente, chegou a ponto de querer ganhar de prêmio do fim do ano uma caixinha daquela, não sei que marca que é, Post-it, sei lá, Primarco, que é o reforço de fichário.
Falei, gente, mas vocês não querem uma bola? Isso aqui não, professora, gente, o meu sonho de consumo é ter aquela caixinha inteira do reforço dos furinhos para mim. Ai, que judiação. Mas assim, porque eles tinham um amassadinho, um rasgadinho, eles queriam bem bonito, fichário, bem caprichado, né? Então, às vezes não dava tempo também da gente refazer, né? Porque o certo é você refazer, mas às vezes não dava tempo e eu também não podia mandar sempre para casa o fichário deles, tinha que ficar comigo até o fim do ano, porque às vezes o lugar que eles estão são abrigos, são lugares que nem vão guardar direito, né? Então, caminhando aqui, gente, outro princípio, caráter. Incentiva o trabalho, o esforço através da pesquisa de palavras, versículos, pesquisa acadêmica. A escrita do fichário dá oportunidade dos alunos travar verdadeira batalha consigo mesmo, quando requer dele que lute contra a sua disposição de escolher o caminho mais fácil. Será que vocês, educadores, também não têm vontade de escolher o caminho mais fácil? Porque eu também ouço o professor falar, ó, tudo bem, meu aluno, tudo bem ter fichário, mas nem venha cobrar isso de mim. Gente, são muitos anos, são 25 anos que eu caminho com o professor. Eu já achei, época de todo mundo de férias, vou eu arrumar os escaninhos. Eu já achei cada bagunça dentro daqueles escaninhos, vocês não podem imaginar, só faltava sair rato e barata. Então, realmente, se você não tiver primeiro o pacto, a disposição de começar por você, não vai exigir de um aluno uma coisa que nem você tem disciplina para fazer. Agora, que trabalha caráter, trabalha. Porque se a gente for olhar lá como que o caráter é forjado, é com empenho, é com trabalho, é com esforço. Caráter de ninguém é forjado na folga. Mimado, tem tudo que quer. Não é assim que Deus forja. É assim que Deus forja o nosso caráter. Porque Deus é Pai. E se o nosso caráter é forjado pelo caminho mais fácil, então por que a gente tem dificuldade, problema? Tem alguma coisa errada aí. Mas a gente tem que passar luta, tem que passar prova. Às vezes é de dinheiro, às vezes é de saúde, às vezes é relacionamento familiar. E essas coisas vão forjando o nosso caráter, não vão? E essas coisas não são difíceis de passar? Ou vocês acham que assim a vida do cristão é mar de rosas, só prosperidade, só cada vez um emprego melhor, não tem problema de saúde, não tem problema de nada? É assim a vida de vocês? Ou sou só eu que enfrento lutas e dificuldades e desafios de fé? E aprendendo a depender do Senhor. Então, o caráter, se ele é forjado com circunstâncias difíceis, esse instrumento também é um desafio. Quebrar o paradigma de não escolher o caminho mais fácil. Eu li tudo? É instrumento de formar para a perseverança, paciência e fé. Por que será fé? Porque você diz para ele assim, ó, você vai ver. No final, você vai gostar. A professora, no momento, não estou gostando. Mas no final, você vai gostar. Sabe qual é o final? É quando você pega, como eu peguei. Filha, 27 anos, professora, já adulta, casada. Vamos fazer comigo uma seleção para mostrar lá do seu fichário? O Rubens Cartaz contou para a gente que ele pediu para a filha para trazer um fichário. Ela falou assim, não, nem todo fichário eu deixo levar. E eu vou selecionar o que eu quero que você leve, porque são 3 que estudaram em escola a princípio, tem um monte na casa dele. Eu queria ser um ratinho para ir lá, entrar e ver e pegar um para mim, porque nunca ninguém quer me dar um fichário. Mas ela estava, nesse momento, você, assim, né, esse momento que eu tive com a minha filha foi tão gostoso de a gente lembrar de coisas que a gente fez, de pesquisas, e ela lembrando daquilo. Não vou dizer que tenha demorado até hoje esse momento de mãe e filha para ela reconhecer. Ela já reconheceu muito tempo atrás. Mas é mais uma oportunidade, um marco de pensar assim, puxa, isso que eu aprendi, eu guardei. Então, é fé, porque às vezes você não, naquele momento que você está fazendo, que a professora fala assim, olha, essa pesquisa 4 passos está cheia de erro, você tem que levar para casa e refazer. Naquele momento, a última coisa que você tem, que é fé, que uma hora você vai gostar de olhar aquilo e ver que lindo, nossa, que capricho, eu vi tudo isso. Naquele momento, você não está pensando assim, você está pensando no trabalho que você vai ter. Outro princípio, esse é o que é mais fácil das professores reconhecerem. Prover ao aluno uma oportunidade de cuidar do seu desenvolvimento.
internamente, o aluno se conscientiza da importância dos seus registros. Vamos trabalhar bem aqui esse princípio aplicado, porque a gente geralmente pensa que mordomia é só cuidar dos nossos bens materiais. Mordomia também é cuidar dos nossos pensamentos, da nossa consciência, daquilo que nós gastamos tempo pensando, elaborando. Não é só cuidar das nossas coisas que Deus dá para a gente, o carro, a casa, os nossos bens materiais. Internamente, o aluno se conscientiza da importância dos seus registros. Externamente, cuida do estado físico, do lugar onde a história do seu conhecimento está sendo registrada. Vocês concordam que esse fichário ele é um lugar onde você registra tudo o que você está aprendendo? E uma outra coisa muito legal, que sempre pergunto, mas por que não pode ser num caderno? Dependendo do assunto, por exemplo, eu não trouxe para mostrar para vocês, mas eu tenho mais ou menos uns 50 cadernos em casa do meu relacionamento com Deus, das minhas descobertas com Deus, do registro das minhas experiências relacionais, com meu marido, com meus filhos. Eu uma vez fiz um caderno, coloquei a foto de cada filho e escrevi como eu os via espiritualmente, aquilo que eu almejava para cada um espiritualmente. Então, eu tenho muitos cadernos. Então, existe ocasião que o seu registro vai ser através de um caderno. Mas, quando se trata de conhecimento acadêmico, é muito bom o seu fichário. Vou explicar também um motivo que está muito relacionado à mordomia. Porque o fichário, vamos supor que no mês de fevereiro, o professor falou, por exemplo, sobre um fenômeno da natureza. Aí, quando passou uns 2, 3 meses, aconteceu uma tragédia, alguma coisa, passou um furacão em algum lugar. E justamente você tinha estudado, vamos supor, sobre furacões. Então, você viu uma matéria do jornal, veio ilustrada, veio bonita. Então, o fichário você pega aquela matéria, você faz os 4 furos, você coloca lá. No final do ano, quando você for fazer aquela revisão, tudo que eu aprendi, está muito mais bonito, porque aquele tema está ilustrado com figura, está ilustrado com uma reportagem, está ilustrado com um desenho que o aluno fez. É uma forma de você ir anexando novas aprendizagens em relação àquele tema específico. O caderno não te dá condições de fazer isso. Não dá para você fazer isso. O fichário você vai. Então, daqui a 2, 3 meses, eu aprendi um pouco mais sobre isso. Então, eu vou lá e acrescento. Daqui a 1 ano, eu aprendi. Porque no final do ano, o que é o ideal? Guardar o seu fichário. Por favor, gente, eu já vi uma criança chegar na escola chorando porque o pai fez da folha do fichário dela, colocou para botar até a fogo no churrasco. Pelo amor de Deus, a criança estava em prantos, porque agora existe todo um processo de se trabalhar pais e filhos em relação a esse método. Qualquer método tem que ser ensinado para aluno e para pai. Primeiro, o aluno, no começo do ano, quando você faz aquelas 2 semanas que você separa para fundamentar a sua disciplina, porque eu ensino matemática, então vamos ver a linha do tempo da matemática, vamos ver os princípios aplicados à matemática, para que não chegue no meio do ano e o seu aluno pergunte para você, mas por que eu tenho que aprender isso? Se ele fez essa pergunta, porque você não fundamentou bem o objetivo, o propósito natural, acadêmico e o propósito espiritual de aprender aquele assunto. E quando você está fazendo isso, você também está trabalhando o fichário com a criança. E naquela reunião que vocês fazem com os pais, vocês também precisam falar sobre o fichário. Porque se você não ensinar o pai sobre o fichário, ele não entende, ele vai achar difícil, ele vai achar que é mais trabalho para ele. Lá vem essa escola, eu estou pagando para eles fazerem o serviço e mando o serviço para a gente para casa. Porque tem vários pais que não querem se envolver nessa atividade. Não querem se envolver em nada. Então, tudo tem que ser trabalhado com pais e alunos. Olha, eu uma vez fui falar sobre esse tema numa escola que me convidou. E era uma aula para conhecer a metodologia da escola. Era pais interessados em colocar os filhos. Não tinham feito a matrícula ainda. Você poderia falar sobre qual é o diferencial da nossa abordagem? E eu comecei a falar do fichário. Quando eu terminei a palestra,
veio uma senhora, doutora, professora de História da USP, e falou assim, Ana, eu já decidi que é essa escola que eu tenho que pôr a minha filha. Porque o que vocês estão ensinando, essa metodologia de vocês, nada mais é do que o fundamento, a base para uma iniciação científica, que eu faço direto lá na universidade. Porque vocês pesquisam, vocês vão nos termos, vocês pesquisam no dicionário, vocês pesquisam os textos sobre o assunto, tem a pesquisa acadêmica. Parênteses, a pesquisa acadêmica acontece junto com todo o resto. Não há dicotomia. Hoje é dia de só pesquisa acadêmica, hoje é dia de só procurar na Bíblia. Vai acontecendo tudo junto. O pesquisar, que é o primeiro passo, a gente está pesquisando academicamente também, porque tudo vem de Deus. A natureza revela quem é Deus. Então, não tem dicotomia. Não tem que, agora eu vou para o secular, agora eu vou para o sagrado. Não. Então, essa senhora falou para mim, esse método de vocês é a base da iniciação científica. E gente, porque depois, essa criança, quando chega na faculdade, ela não vai ter aquela dificuldade que nossos alunos estão enfrentando, que nem sabem fazer um TCC. Tem que ter aulas e aulas e aulas e aulas. Eles terão facilidade em várias escolas associadas, já adota que, para terminar o Fundamental 2, tem que apresentar um projeto como se fosse uma iniciação científica, né? Como se fosse um pequeno TCC. E usando os 4 passos. Isso também é uma tremenda oportunidade de desenvolver nos alunos já o hábito de falar bem, de se expressar através da oratória dele. Então, todas essas habilidades, essas competências, e também toda a parte espiritual e a parte que diz respeito à nossa cognição, à coordenação, tudo isso está sendo desenvolvido através desse instrumento físico. A organização, os ensaios escritos pelo aluno, os mapas e todos os registros revelam uma forma de pensar governamental. Esta forma de pensar governamentalmente dá aos alunos a confiança que precisa para desenvolver a sua autoestima. Eu não escrevi isso, tá, gente? Tudo isso é uma tradução desse artigo da doutora Catarine Deng. E quando eu li isso e traduzi, eu fiquei assim, autoestima? O que tem a ver o fichário com a autoestima? O que vocês acham? Porque faz bem para a gente saber que a gente tem o domínio de um conhecimento. Que nós somos capazes de aprender um assunto novo. Muita gente hoje se acha incapaz de aprender. É difícil, eu não consigo. Coloca uma porção de obstáculos. É preguiça? Mas também tem a questão da autoestima, que às vezes na sua casa, alguém falou, alguma escola que o aluno frequentou, que falou, você é burro, você não consegue. Aquelas palavras malditas, né, que vão formando uma mentira sobre cada um. Então, até isso a gente pode observar nessa ferramenta. Soberania. O professor e aluno registram suas regras do uso do fichário e ambos acordam se submeter a essas regras. O fichário requer do aluno o exercício das 3 funções de poder: estabelecer a lei, executar a lei e julgar de acordo com a lei. O uso correto do poder, que é dado a cada esfera dentro de um convívio, revela o entendimento interno que se reflete na ação externa. Pessoal, isso aqui é bem profundo e bem complexo. Eu desafio vocês a vocês lerem novamente isso em casa. Também está aqui no livro que eu mostrei para vocês, que é o nosso lançamento. Também está esses princípios registrados. Porque tem muita coisa bonita nessa colocação. Como o princípio da soberania é aplicado ao fichário. No começo do ano, você senta com a sua turma e você estabelece regras de convívio, regras de uso do fichário. Vocês viram a doutora Viviane falando hoje que essa indisciplina que está nas salas é fruto de uma vã filosofia de liberdade, de poder se expor, de se expressar a qualquer momento, qualquer hora. E a questão de você estabelecer uma regra com seus alunos, olha, nós vamos a fichário esse ano, e nós vamos colocar aqui no começo do fichário as regras de uso dele que nós vamos acordar aqui.
O que pode emprestar, o que não pode? O que eu vou cobrar de vocês? Você vai precisar refazer a partir de quantos erros? 10 erros da sua redação? 8 erros? 15 erros? Vamos fazer aqui uma regra? Então, eu estou exercitando, porque a soberania sempre tem relação com as esferas de poder. Eu estou estabelecendo uma lei. Depois eu vou executar. E no final do ano você vai sentar com o seu aluno e você vai julgar. Essas regras que a gente fez de uso do fichário são boas? Esse relacionamento que a gente desenvolveu foi um relacionamento pautado em regras que funcionaram ou que a gente precisa ajustar para o próximo ano? Então, através do fichário, também você está ensinando o seu aluno que uma lei, quando ela é estabelecida, ela precisa ser executada e ela precisa ser avaliada. Como seres humanos que somos falhos, às vezes a gente pode estabelecer uma regra que não foi tão boa quanto a gente imaginava. E a gente vai precisar refazer no final do ano, melhorar ela. Então, também, através do fichário, a gente exercita esse princípio. Por fim, não, tem mais um. Peraí, aliança. Tá. Semeadura e colheita. O professor instrui e guia o aluno. Planta em seu coração e mente o conhecimento da verdade. O professor espera colher, através da leitura do fichário do aluno, sua mentalidade bíblica expressa em palavras e ações. Então, quando você está fazendo sua pesquisa, você está registrando um novo conhecimento. E você está fazendo o registro da sua conclusão, porque, gente, uma coisa muito importante é nós não deixarmos de fazer a conclusão pessoal do aluno no fichário. Então, eu aprendi lá sobre um determinado tema, e um exemplo que eu vi recentemente, eu achei super interessante, foi, eu comparei 2 estudantes que o de estudo era índio. Então, na hora de fazer a conclusão, ele concluiu assim: os índios moram nas florestas. Um aluno pequenininho, tá, gente? O outro concluiu assim: os índios são seres criados por Deus também, e nós precisamos alcançá-lo com o evangelho. Então, qual é a conclusão de aluno que está revelando que essa aula, ela também foi instrumento de uma conclusão bíblica, de uma cosmovisão bíblica, que o aluno passou a ter um olhar sobre aquele índio que ele viu no desenho, aquele índio que ele viu na reportagem da televisão, que ele viu nos livros. Vocês podem ficar surpresos, mas eu já ouvi uma missionária entre os índios dizer que uma igreja, que ela foi pedir ajuda para o ministério dela entre os índios, e o pastor falou: não gastam 1 centavo com índio, porque índio não tem alma. Então, não precisa evangelizar índio, eles vão ser aquilo ali que eles são sempre. Então, existem distorções da visão do índio. E nós temos a obrigação, esse tema índio é tão batido desde que eu era criança. Desde que eu era criança, a gente estuda oca, estuda índio, né? Aliás, falar em oca, uma vez, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, fui falar para uma escola que estava fazendo estágio lá, um aluno me perguntou se eu morava em oca. Mas o Brasil, Floresta Amazônia, né? Eu falei assim: professora, como é que é morar na oca? Como é que é morar? Eu falei assim... Eu falei: professora, estuda geografia, estuda história dos países com o seu aluno, mostra no mapa, porque, pelo amor de Deus, pensar que todo mundo do Brasil mora na floresta. Mas tudo bem, era um aluno de Fundamental 1, mas os nossos alunos de Fundamental 1 precisam saber, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o semear e colher é você colher uma conclusão do seu aluno que é muito gratificante quando você percebe que aquele assunto, sobre a luz da palavra, sobre a luz de Deus, ele trouxe um entendimento bíblico. Então, você está ali, você não está só ensinando conteúdo. Você não está só ensinando alguma coisa que é importante, sem dúvida. Porque nossos alunos têm que ser excelentes, têm que saber falar de política, de economia, de tudo, desde pequenos. Mas também... todos esses assuntos são abordados através de uma cosmovisão bíblica, de um olhar, da revelação de Deus. Quem é o índio? Quem é esse ser humano? Por que os rios foram estabelecidos por Deus? Será que o seu aluno conseguiu compreender isso?
Qual a influência no mundo de um iluminismo, de uma Revolução Francesa? Será que eu vou seguir só meu livro? Ou será que eu vou jogar um olhar, vou lançar uma luz sobre esse conteúdo a partir da palavra de Deus e perceber que determinados movimentos na história, eles mudaram uma cultura inteira? Eu gosto muito daquele livro, A Poliana, vocês conhecem, né? Que fazia o jogo do contente, já ouviram falar da Poliana. Quando esse livro foi escrito nos Estados Unidos, os relatos, né, históricos revelam que toda uma geração foi uma geração com pouco índice de depressão, porque todo mundo fazia o jogo do contente, porque foi lançado o livro, foi um sucesso, né? O jogo do contente, o que era? Ela era uma menininha, filha de missionário, e ela estava em missões com o pai, e ela queria uma boneca. Quando chegou o container lá dos presentes que mandavam para as crianças, ela recebeu de presente uma muleta, em vez de receber a boneca que ela tanto queria. E o pai falou para ela, de agora em diante, nós vamos fazer o jogo do contente. E esse jogo é o seguinte, você vai ficar contente, porque você não precisa usar essa muleta. Você ganhou, mas você não precisa usar. E daí ela pautou toda a vida dela nessa filosofia. Eu vou sempre olhar o lado bom. Nada mais é do que um princípio, um versículo de agradecer, dar graças por tudo, né? Mas acontece que, historicamente, se você for pesquisar, esse livro ele influenciou aquela geração toda. Então, até hoje, né, a gente às vezes fala com uma pessoa que é muito feliz, que é muito sonhadora. Ai, parece uma poliana, é uma poliana. Então, realmente, a gente tem que ver que o fichário é a nossa oportunidade da gente ver também, de a gente colher também na vida do aluno uma conclusão. E uma conclusão que tem que ser bíblica. Porque se o seu aluno só for capaz de, no final, colocar assim, um índio mora na floresta, mora em Oquim, mais nada, alguma coisa da sua aula deu errado. É por isso que eu tenho falado tanto ultimamente sobre a importância da ideia guia. Todo mundo sabe aqui o que é ideia guia? Vocês precisam fazer o EAD, hein? Da ESEP, que nós trabalhamos muito bem todos esses pontos lá. A ideia guia é quando você identifica o fato que você vai ensinar, que é concreto, é o seu conteúdo, e você relaciona ele com um princípio que você vai ensinar. E aí você elabora uma frase, e essa frase vai te ajudar a você não perder o rumo e saber onde você tem que chegar no final das suas aulas. Então, eu tenho 6 aulas para falar de um tema. Se eu elaborei minha ideia guia, toda vez que eu vou começar a minha aula sobre aquele tema, na segunda, depois na quarta, depois na sexta, eu leio minha ideia guia e eu penso, isso é o que eu quero que o meu aluno aprenda no final. Então, ele linka o abstrato, que é o princípio, ao fato que eu vou ensinar, que é o concreto. E essa frase que eu elaboro, ela me ajuda, porque o professor tem tanta coisa para ensinar que é muito fácil ele se perder, e quando chega no final, na conclusão que você vai colher uma conclusão dentro de uma cosmovisão bíblica do seu aluno, você não colhe. Então, eu quero reforçar esse princípio usado ao fichário. E, por fim, aliança. O uso correto do fichário revela a aliança que o aluno firmou, não somente com o professor, mas com o método, a escola, e a sua família. Até mesmo o silêncio durante as instruções do professor revelam a aliança entre a classe e o professor, visando produzir aprendizado. Gente, o que é lindo dos princípios é que, se você viver esses princípios, eles servem para qualquer área da sua vida. Qualquer área, business, relacional, social, econômica, todas as áreas da sua vida. Se eu fiz uma aliança no começo do ano com meu aluno em relação ao uso do fichário, e eu estabeleci que esse é o método, então eu ensinei aos meus professores, eu ensinei aos meus alunos, eu ensinei à família, eu fiz essa aliança. Então, quando o professor começa a falar, quando o professor distribui os fichários, não é hora de bagunça, não é motivo para dispersar, mas é uma hora que tem que ter um zelo, que tem que ter um sentimento, um silêncio, para a gente poder não se perder, não confundir, não ficar aquela confusão de papel, mas ter uma organização, uma ordem, porque o fichário trabalha tudo isso, ordem, organização, responsabilidade. E isso porque a gente quer produzir um aluno que gosta de aprender. A gente quer produzir um aluno erudito,
que sabe como aprender e gosta desse processo todo. Então, vocês perceberam que é um processo que passa por várias fases, partes, que não é simplesmente um aspecto físico, mas é a nossa metodologia. Se você entende a essência dela, você pode, inclusive, navegar dentro do fichário. E, às vezes, por exemplo, essa minha filha, ela estudou na escola modelo americana, né? A Stonebridge. E, quando ela voltou de lá, eu pedi para ver os fichários, e eu falei com ela, olha, está estranho, porque assim, eu não via da maneira como a gente trabalha aqui no Brasil, porque a gente precisa muito assim, de etapas. Onde que está aqui o relacionar, né? Por exemplo. Aí ela falou para mim assim, mãe, olha bem, se você olhar o meu texto, você vai encontrar os 4 passos aí. Mas eu não coloquei pesquisar, raciocinar. No meu texto, você vai encontrar todos os passos. E, de fato, quando eu fui ver, quando ela começa a descrever ali, né, ela estava estudando a vida de Beatrix Potter, ela descreveu ali, todos os 4 passos estavam num texto corrido. Então, daqui a pouco, o seu aluno de F2, que desde o F1 você trabalhou com o fichário, com os 4 passos, colocando as etapas, ele já vai desenvolver a pesquisa dele sem precisar ficar lembrando. Agora eu estou pesquisando, agora eu estou raciocinando. E o texto final envolve todos os 4 passos, mas de maneira de um texto corrido, de forma de texto corrido. Então, gente, é algo assim que exige disciplina, exige dedicação, exige empenho, mas dá fruto. Mas, olha, gente, eu estava estudando para lá para o EAD, porque, assim, nos Estados Unidos, eles têm todos aquele rol de biografias que eram homens que tinham eram minuciosos em registrar todas as palavras novas que aprendiam, de registrar o aprendizado deles. Então, George Washington, aqueles Isaac Newton, eles mostram, né, os fichários. E eu falava assim, gente, mas não é possível que não tem no Brasil alguém que eu possa falar nas minhas palestras. E aí eu fui pesquisar, e eu fiquei tão maravilhada quando eu encontrei Rui Barbosa. Tem um link lá também na palestra, que Rui Barbosa, novinho, ele foi se apresentar à conclusão de um aprendizado dele, e até o pai e o tio pensaram assim, eu acho que ele deve ter tido a ajuda de algum adulto. Mas Rui Barbosa, ele tinha um caráter muito analítico, e ele tinha o hábito de, primeiro, toda palavra nova ele anotava no caderninho. E sabe o que ele fazia também? Ele copiava nesse caderninho frases de pessoas que ele admirava, pequenos textos, coisas que ele queria aprender, ele não tinha aprendido ainda. Então, ele copiava ali. E esse caderno que está online nesse site, sobre a vida, sobre a história dele. E isso fez com que ele desenvolvesse um caráter analítico, minucioso, organizado. E quantas palavras lindas vocês vão entrar nesse link, vocês vão ver que ele não entendia, ele ia lá para o dicionário, pesquisava. Então, isso tudo está formando um caráter. E eu vou dizer para vocês, sabe, dá resultado. Porque a gente estava conversando entre os capacitadores e lembrando entre nós os nossos alunos que tinham fichários excelentes. E a gente estava lembrando, e fomos lembrando, cada um na sua escola. Nós estávamos no encontro de capacitadores, começou de domingo, acabou terça-feira, e a gente estava, vamos fazer um exercício de lembrar? Gente, nós começamos a lembrar, mas foi tão gostoso, porque a gente começou a lembrar, aí tinha eu e mais uma pessoa da mesma escola. Lembra aquela aluna que ela sempre tirava 10 nas premiações? Agora ela é doutora em farmácia, ela ganhou uma bolsa para fazer doutorado nos Estados Unidos. Você lembra aquela aluna que o fichário dela todo mundo queria, todos os alunos queriam estudar por ele, que queriam copiar e não sei o quê. Agora ela é a médica, ela está desenvolvendo uma pesquisa na área médica. A gente foi vendo como isso foi e como influenciou o caráter dos nossos alunos para eles serem os profissionais que eles são hoje. Uma pena que vocês viram lá, Matheus Ortega, no programa de ontem, né? Ele foi meu aluno de literatura, ele teve um imprevisto, não pôde vir. Mas eu sempre falava, o fichário dele, as conclusões dele eram tão bonitas, dei aula de literatura para ele, e lembro quando eu trabalhei Joaquim Nabuco, a biografia de Joaquim Nabuco, os olhinhos deles brilhavam, sabe? Dele brilhava. E eu chamei a mãe dele e falei assim, esse menino,
Eu achava, na época, né? Falei assim, ele vai ser um embaixador ou um diplomata. Porque ele sabe lidar com situações, com conflitos, ele sabe fazer de uma maneira pacificadora, né? E as conclusões dele, ele não é embaixador nem diplomata hoje, mas ele tem um cargo no consulado inglês. E ele foi fazer um projeto no Haiti tão maravilhoso que ganhou um prêmio, ele ganhou uma bolsa para estudar na Inglaterra. E assim, teve um desenvolvimento cultural e assim, os projetos sociais, se vocês acompanharem, ele escreve naquela revista Ultimato. Se vocês acompanharem os artigos dele, são lindos e impressionantes, gente. Olha, sinceramente, eu falo isso para começar por mim. Eu estudei numa escola moderna, super daquelas bem assim liberais, né? A gente estudava quando queria, a gente anotava quando queria, era uma coisa tão... Quando eu conheci Educação Princípios, que eu comecei a aprender, eu não sabia aprender, eu não sabia como aprender um assunto. Foi ali que eu comecei a aprender. Foi ali que eu comecei a perceber como que se adquire um conhecimento, através do método, através do fichário, de usar e de registrar ali. Então, gente, eu quero dizer para vocês assim, é algo real. Aceitem o desafio nas suas escolas. Entendam que isso faz parte do nosso método. Eu queria falar agora um pouco de uma parte mais prática, tá? Para não ficar só na teoria, bem rapidinho. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos? Cadê? 20? Tá bom. Então, dá tempo. Vamos falar de sistemas ou livros e método caderno de anotações. O sistema ou livro, ele é um aprendizado condicionado. Por que é condicionado? Porque eu me condiciono àquele hábito de eu vou no livro, tenho o texto pronto e eu tenho que fazer os exercícios. Então, ele desenvolve no aluno um hábito, primeiro, de pesquisar numa fonte só, certo? Que ninguém que usa sistema ou só livro usa mais de uma fonte. Já o método caderno de anotações é um processo reflexivo, porque, como eu acabei de falar para vocês, passa por uma série de etapas antes de chegar à conclusão. É voltado ao consumismo, porque você muito mais responde faz xizinho, lacuna, e responde pergunta, do que você escreve textos com a sua conclusão. É voltado para a produtividade, porque eu tenho que escrever um texto de conclusão com todo o assunto que eu aprendo. Então, ali eu vou resumir tudo que eu aprendi. O resultado é o caráter dependente, porque você sempre fica dependente de alguém te dar um roteiro, uma ordem do que você tem que fazer. Professor, o que eu vou fazer? E o método do caderno de anotações, que se entenda que eu estou também falando da pesquisa aqui junto, porque eles são indissociáveis, ele tem um resultado, um caráter independente. Então, por que eu falo que é dissociável a pesquisa e o método, e o caderno, e o fichário de anotações? Porque eu não tenho como fazer o que eu falei para vocês, uma pesquisa extensa de um assunto só numa aula, em 2 aulas, em 3 aulas, mas eu tenho no ano inteiro. E toda vez que o meu aluno aprender alguma coisa nova daquele assunto, ele vai lá e anexa no fichário. Anexa no fichário. Isso faz parte do método, de você ir expandindo o seu conhecimento sobre um tema só. Então, se eu estou falando, por exemplo, para os alunos menores, eu estou tratando República. Então, toda vez que ele ouviu falar de República, ele vai lá e acrescenta alguma coisa nova na pesquisa dele. Então, tanto o fichário quanto o 4 passos são método. Então, eles são dissociáveis. Não dá para você fazer em outro instrumento físico. Sobre esse aspecto aqui, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Eu não estou dizendo que quem usa sistema ou quem usa livro está fora da educação por princípios. Pelo contrário, nós precisamos de livros, textos, e nós precisamos de textos para enviar aos nossos alunos, precisamos de exercícios bem elaborados. Nem todos nós somos capazes. Olha, quando a gente começou o CRE, a gente pagou uma professora com pós-doc da USP para fazer todos os nossos exercícios de matemática. Gastamos um dinheirão para digitar exercício de matemática, que é caro e difícil, para elaborar. E, gente, tem muito livro para isso. Tem site, tem tudo, não há necessidade. Foi uma ingenuidade nossa. Os livros são importantes.
Só que eles precisam ser um apoio ao nosso método. Eles não podem ser o nosso currículo. Eu não fico triste quando eu chego numa escola, eu pergunto, cadê o seu currículo? Não tenho. Não, mas tem que ter um currículo. Ah, é aqui o sumário do sistema do livro. A escola tem que ter o currículo dela, o livro é um apoio. Então, por exemplo, vocês acham que as escolas, por exemplo, americanas, que são modelos lá, que elas não usam livros? Elas usam livros, elas não usam o sistema, porque o sistema tem uma série de restrições. Há sistemas que você só recebe a cada 3 meses. Você não recebe do ano todo. Aí, no seu currículo, você entendeu que você precisa abordar um assunto do todo para as partes, seguindo a própria forma como Deus criou todas as coisas, que Ele não criou o homem para uma terra, mas Ele criou uma terra e colocou o homem. Se a gente quiser seguir a mesma ordem da apresentação dos conteúdos, às vezes a gente não consegue, porque meu currículo está dando que eu vou dar um assunto de sistema solar, eu quero dar no começo, mas ele está lá no final do ano. Então, o sistema, alguns, não todos, tem umas desvantagens. O livro tem essa vantagem. Está lá no livro, você começa pelo capítulo 7, depois você vai para o 3, depois você vai para o 4. Agora, eu sei, a maioria das nossas escolas usam o sistema Mackenzie, usa o sistema Rede Cristã, o sistema SAS, tem uma variedade. O que eu estou dizendo? Olha, Ana Beatriz falou, está sendo gravado, que quem tem sistema não... O que eu estou dizendo é, o sistema, o livro, ele é o apoio. Ele não é a espinha dorsal da sua escola. A espinha dorsal da sua escola é o método do fichário e da pesquisa. É uma grande diferença de você usar um material como apoio ou você usar o material como um currículo. Ficou claro isso para vocês, gente? Dá para vocês enxergarem essa diferença? E vocês vão dizer assim, é que a gente não tem tempo, mas eu sei as falas que passam na cabeça de vocês, porque eu já estive aí. Ah, mas é muito conteúdo. Ah, mas o Buriti traz 16 gêneros literários num ano, como é que eu vou ensinar 16 gêneros literários e fazer pesquisa de tudo? Então, vocês têm que procurar um livro de apoio, um sistema, que seja condizente com o currículo de vocês. Que você consiga perceber com a sua equipe, olha, vamos ensinar 6, 8 gêneros textuais num ano e no outro ano a gente ensina, a gente repete uns, acrescenta outros, mas a criança vai ter tempo de elaborar, de fazer vários textos sobre o mesmo gênero. Então, você use um livro, um sistema que se adeque ao você. Ou você trata com os pais também no começo do ano. Olha, nós não vamos usar todos os livros, tudo que está no livro. O livro é um apoio. Né? Eu estava acabando de comentar, antes de começar, de uma escola que teve uma ideia sensacional. Ela fez um tipo de um adesivo e ela coloca no livro assim. Quando ela não vai dar aquele assunto todo no livro, ela coloca assim, veja no fichário. Veja no fichário. Que aí, quando o pai pega, o pai vai lá para o fichário e vê que aquele assunto está uma pesquisa imensa sobre o assunto. Então, não teve necessidade de usar o livro, porque está tudo lá no fichário. Um tema que ela considerou menos importante, ela não vai fazer uma pesquisa extensa, ela vai direto para o livro. Então, gente, o livro ou o sistema, ele tem que ser o apoio. Ele não é a espinha dorsal do método. Tá? O fichário, muita gente me pergunta isso. Claro, aqui no Brasil só existe 4 furos, nos Estados Unidos são sempre 3. Tem divisórias, agrupa diversas disciplinas, preferencialmente de capa dura, etiquetar. Gente, isso aqui são só... cada escola tem que ver o método que é melhor. Tem escola que faz assim, português e matemática só, e depois o resto. Tem escola que o aluno leva e traz todo dia o fichário. Tem escola que as crianças têm escaninho, guardam lá e levam numa pasta durante a semana, e só no fim de semana que leva o fichário. Então, vocês têm que sentar com a sua equipe, porque a RECEP não vai normatizar isso, e decidir o que é melhor para vocês, o que vocês entendem que é melhor. Porque a RECEP jamais será uma associação que vai ditar como que, se você faz plano de pesquisa, se você faz mensário, se você faz semanário, se você faz plano de aula, se você faz plano de pesquisa, se você tem Isso, a escola tem que ter autonomia e individualidade e liberdade para decidir os seus instrumentos de planejamento. Mas qual que é a nossa recomendação? Que vocês sentem com a sua equipe, procurem e façam um acordo, estabeleçam um acordo entre vocês,
né, uma aliança, vamos agir dessa forma. E aí todos, concordando ou não, se chegar a essa conclusão, vão agir da mesma forma. Mas existem várias formas de se usar o fichário, colocando todos os conteúdos, todas as disciplinas num só. E aí tem escolas que encomendam aquele bem grandão, assim, que vai tudo num só. Eu já vi escolas que não, que é só a cada 2 disciplinas. Então, o aluno tem escaninho, toda a escola tem escaninho para guardar o material. Então, há uma diversidade muito grande mesmo. Resultados. Deve resultar em expressão escrita independente e pensamentos originais. Gente, vocês viram aquela pesquisa que está rodando aí na internet, até no Facebook, dos resultados, que os próprios alunos da universidade não entendem o que lê, não são produtores de texto, porque não entende o que lê, a gente já sabe há muito tempo. Mas, assim, não são capazes, na universidade, de produzir texto. Não estão conseguindo fazer seu TCC de fechamento, porque a formação toda é ruim. Então, o aluno que passa por esse processo todo, como ele tem que sempre fazer um texto de fechamento da sua conclusão, ele acaba sendo um produtor independente de pensamentos originais, porque ele vai elaborando as ideias, ele vai chegando às conclusões dele, e a teoria vira prática no relacionar, porque o relacionar nos permite isso, e essa teoria que virou prática, através do registro, forma um texto que é o resultado do pensamento independente dele e da produção própria. Então, nós, professores, precisamos ser produtores de textos, porque você não pode querer do seu aluno alguma coisa que você não faz. Então, se você é professor, principalmente de literatura, história, ciência, geografia, você tem que ler, você lê vários textos, produz o seu. E eu vou dizer, gente, isso não é uma coisa de 1 ano, 2 anos. Isso são coisas de anos. Lá na Stonebridge, conversei com a senhora que é responsável pelo programa de formação de professores. É, no mínimo, 4 anos para um professor formar todas as pesquisas dele. Por isso até falo, diretores, coordenadores, não fica mudando toda hora seu professor de turma, porque ele está construindo as pesquisas dele, ele está construindo o fichário dele. Então, esse ano eu pesquisei muito sobre isso, no outro ano eu pesquisei muito mais sobre outro assunto, e no final de 4, 5 anos eu tenho ali. Foi assim que surgiu os NOA Plans, que são os currículos que são usados pelos pais que ensinam em casa nos Estados Unidos, pela FACE. E esses NOA Plans têm semana a semana que os pais têm que ensinar em casa, porque é resultado dos professores que ficaram de 4 a 5 anos construindo o currículo deles, construindo o fichário deles. Então, aquelas pesquisas todas que você fez esse ano, que você gastou tempo, ano que vem você não precisa fazer tudo de novo. Você vai acrescentar uma novidade, mas você não precisa fazer tudo de novo, você já tem a pesquisa. Então, em 4, 5 anos, você tem um livro que você pode publicar. Um livro. Eu não sei quem conhece Pedro Demo, gosto de falar dele, porque ele escreveu 2 livros sobre a pesquisa, já foi professor da Universidade de Brasília. E o que ele diz? O professor brasileiro não produz texto. E como é que vocês querem uns alunos que produzem texto? Então, tudo isso, gente. Os alunos produzem seus textos, se tornam autodidatas. Autodidata por quê? Você estuda tanto, pesquisa tanto, que você aprende a aprender sozinho. Você sabe nas fontes, você sabe como é que é o processo de aprendizado. E aí você sai dali, você claro que tem sempre uma inclinação do aluno. Mas quantas vezes a gente aprende as coisas sozinho, a gente precisa fazer curso para tudo. E a gente está criando uns estudantes tão dependentes que tem que fazer curso para tudo, tudo, tudo. Não sabe aprender nada sozinho. O professor é o livro-texto. Ele é pesquisador que inspira a pesquisa, produtor que inspira a produção e o erudito que inspira o aprendizado. Então, isso faz com que professor e aluno consigam entender aquilo que estão... tomar domínio do seu conhecimento, e isso traz erudição. Então, gente, era isso que eu estava querendo passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês percam o medo do fichário. E
que também não estou dizendo que existem algumas escolas associadas que até o Fundamental 1 não estão usando livros, com excelentes resultados. Mas eu sei que isso não é para qualquer escola. Nós estamos num Brasil com diversidade muito grande, com formação cultural dos professores muito heterogênea. Tem professores que são muito instruídos, tem professores que ainda estão aprendendo. Nós estamos no Brasil que nós temos escola no interior, que às vezes o professor fez uma faculdade online. Então, eu não estou dizendo que essa é uma realidade para todos, mas que fique bem claro, o nosso método é o fichário e a pesquisa. Pois não. Sim, o que eu me referi, como é o seu nome? Betânia. Betânia, ela está perguntando se eu quis dizer que é bom um professor ficar um tempo numa determinada classe só. Eu estou dizendo que sim, que nesse programa que eu tive a oportunidade de conhecer, os professores passam pelo menos 4 anos, porque é o tempo que eles estão sendo formados e eles estão produzindo o próprio fichário deles com todas as pesquisas, com todos os exercícios. E aí esse fichário, ele leva para ele, mas tem uma cópia que fica para a escola. Então, o outro professor que entra vai construir o fichário também. Porém, ele vai ter acesso, como pesquisa, ao fichário do outro professor que deixou a turma. Geral. Tanto quem utiliza livro, como quem não utiliza livro. Porque, como eu falei, por exemplo, a Stony Bridge, o Paul Gelli, a Day Springs, são escolas modelos, né? Eles utilizam livro, sim, mas como um apoio. Isso. Então, vamos supor que... Exatamente, tanto o professor quanto o aluno. Agora, é claro, como eu sou Betânia. Betânia, é claro que eu estou querendo dizer que, por exemplo, eu trouxe para vocês, para meu fichário aqui. Mas depois que nós nos tornamos adultos, a gente pode usar um fichário digitalizado. Então, não sou radical dizer nunca, nada, né? Eu viajo muito, vou para muitos lugares, eu tenho todo o meu fichário no meu computador, no meu telefone, no meu tablet. Eu tenho que ter, a gente tem formas hoje de ter fichários lá no nosso curso EAD, o curso Renovando a Mente do Educador, o trabalho final é um fichário. Você está fazendo assim que você fez? Então, e o fichário que a gente coloca lá de modelo é digital. Então, esse fichário que você está falando que o professor tem que construir, ele pode ser digital, mas quando você está tratando de alunos pequenos de Fundamental 1, você tem que ter o fichário físico. Porque como você é livro vivo, você é modelo, se você não for se o seu aluno não vê você fazendo o seu, ele vai dizer, nem o professor faz, por que eu vou fazer o meu? Agora, você está lidando com F2, com ensino médio... Perfeitamente, você pode ter o virtual e ele também ter o virtual. Já passou aquela fase da importância de escrever, já passou aquela fase de trabalhar tudo que o fichário nos ajuda a desenvolver no aluno. Tá certo? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? 1, 2, vai. Tá. Olha, é possível sim. Tá? A partir de 3 anos, não antes disso, eu tenho visto muitas escolas adotarem o fichário. E assim, há todo um ensinamento, um cuidado para não se machucar. Mas eu gostaria de ter passado para vocês, não foi possível, um filmezinho de uma escola. Por exemplo, o CRE usa desde sempre. E a gente viu tão bonitinho, toda sexta-feira a professora entrega para os alunos o que eles têm que arquivar, eles abrem, todos abrem ao mesmo tempo, ela fala, agora vamos abrir todos, abre ao mesmo tempo, coloca e fecha, para já ir adquirindo o hábito, porque é muito difícil você implantar isso com 6 anos, se vai ser a primeira vez que eles vão ver, eles estão aprendendo a ler e escrever. É muita coisa, muita mudança num ano só. Então, é ideal que se comece mesmo a educação infantil. Ainda que você tenha um portfólio para os trabalhos que são feitos com folhas maiores, ainda que você tenha outras formas de arquivo, mas é importante pelo hábito que eles estão adquirindo, e depois não vai ter uma novidade quando eles passam para o Fundamental 1. Certo? Você? Mas, por exemplo, se o aluno está fazendo a pesquisa toda naquele bloquinho dos 4 furos com linhas,
Então, vamos supor, você terminou, né? Deu mais ou menos 10 páginas do seu conteúdo. Aí você quis acrescentar alguma coisa. Você vai, pega uma folha e acrescenta ali. Ah, não tem problema nenhum. Se a direção está pedindo isso para você, uma sugestão criativa que eu te dou é que você peça ao aluno para fazer um desenho, cole alguma coisa atrás que tenha a ver com o assunto, que aí você satisfaz a sua direção, até o dia que ela conseguir perceber que isso não é realmente importante. Então, tá bem, gente, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição.